Você já se perguntou o que o profeta Daniel viu em suas visões sobre o fim dos tempos? Profecias poderosas, símbolos misteriosos e um futuro que ainda está por vir. Hoje, vamos explorar um dos momentos mais intrigantes do livro de Daniel, quando palavras foram seladas e aguardavam o tempo certo para serem reveladas. Fique comigo até o final e se prepare para uma jornada fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Imagine um rei poderoso, Nabucodonosor, perturbado por um sonho tão vívido que ele acorda suando, com o coração disparado. Ele não lembra os detalhes, mas sabe que é algo grande, algo divino. Nenhum de seus sábios, mágicos ou astrólogos consegue decifrar o mistério. A tensão cresce, a sentença é severa. Todos serão executados por sua incompetência. Nesse caos, surge Daniel, um jovem cativo judeu. Com uma confiança silenciosa em Deus, ele pede tempo para orar. A resposta divina não tarda. O sonho é revelado a Daniel durante a noite, com todos os seus detalhes e significado. E então, Daniel se apresenta ao rei, sem medo, descrevendo o que ninguém poderia imaginar. Uma enorme estátua. A cabeça de ouro puro brilha com um esplendor inigualável. O peito e os braços de prata irradiam uma força fria. O ventre e as coxas de bronze refletem um poder inabalável. As pernas, de ferro, parecem invencíveis, enquanto os pés, uma mistura de ferro e barro, mostram uma fragilidade inesperada. Mas o momento mais dramático ainda está por vir. Uma pedra, cortada sem o auxílio de mãos humanas, voa em direção à estátua. Em um impacto poderoso, ela destrói a figura completamente. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro são reduzidos a pó, levados pelo vento como se nunca tivessem existido. E então, a pedra cresce e se transforma em uma montanha gigantesca que enche toda a terra. Com precisão e clareza, Daniel explica. Cada parte da estátua representa um reino. A cabeça de ouro é o reinado de Nabucodonosor, esplêndido, mas passageiro. Depois dele virão outros reinos, cada um menos glorioso que o anterior, mas ainda assim poderosos, até que, finalmente, surgirá um reino eterno, representado pela pedra. Um reino que Deus estabelecerá indestrutível e definitivo. O silêncio no salão é ensurdecedor. Nabucodonosor, o rei que ordenou a morte de todos os sábios, agora está de joelhos diante de Daniel, reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Mas enquanto a visão da estátua revela o fluxo da história humana, o foco se estreita. Algo está prestes a emergir das águas do desconhecido. Algo com dentes de ferro. E então, Daniel tem outra visão. Os 4 animais do mar, Daniel 7:1-7. Imagine a vastidão de um mar agitado, onde as ondas, como mãos inquietas, parecem lutar contra a própria escuridão. Foi nesse cenário que Daniel, enquanto dormia, teve um vislumbre de algo profundamente perturbador e misterioso. Ele viu os ventos dos céus se chocando contra as águas e do caos emergiram 4 criaturas que desafiavam a razão humana. A primeira, um leão com asas de águia, imponente e majestoso, parecia representar força e realeza, mas suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido como homem, recebendo um coração humano, uma imagem de glória transformada em vulnerabilidade. A segunda criatura, um urso, ergueu-se de um lado com 3 costelas entre os dentes. Uma fome insaciável, uma conquista cruel, o urso parecia devorar tudo em seu caminho, obedecendo a uma voz que dizia: levanta-te, devora muita carne. O terceiro animal, um leopardo, era ainda mais enigmático. Ágil, com 4 asas e 4 cabeças, sua aparência sugeria velocidade e domínio, mas com uma aura de complexidade e divisão. A ele foi dado o poder de governar. E então veio o quarto, uma criatura terrível, assustadora e extraordinariamente poderosa. Diferente de qualquer coisa já vista, com dentes de ferro que esmagavam e destruíam tudo. Essa fera não era apenas brutal, era deliberadamente cruel. E em sua cabeça havia 10 chifres. Mas um detalhe chamou ainda mais atenção. Um pequeno chifre surgiu, arrancando 3 dos outros, e seus olhos e boca falavam arrogâncias.
Quem eram essas bestas? Reinos, governos ou algo mais profundo? Cada uma parecia representar o domínio humano sob diferentes formas, mas também revelava sua fragilidade e corrupção diante do plano divino. Enquanto Daniel observava perplexo, algo mudou. A visão não estava completa. O caos daria lugar a uma cena ainda mais impressionante, onde o destino dessas criaturas seria decidido. No céu, tronos começavam a ser colocados e o ambiente vibrava com uma expectativa incontrolável. O pequeno chifre, Daniel 7:8. Imagine-se diante de um mar agitado, suas ondas batendo furiosas contra um céu sombrio. Das profundezas emergem criaturas colossais, cada uma mais aterrorizante que a outra. Daniel está ali, em sua visão, observando 4 bestas estranhas que simbolizam reinos poderosos. Mas é no quarto animal, o mais assustador, que algo peculiar chama sua atenção. Entre os 10 chifres que coroam sua cabeça, um pequeno chifre começa a se destacar. Este chifre não é apenas diferente em tamanho, mas também em sua ambição. Ele cresce com uma ferocidade sutil, substituindo outros 3 chifres. Então, como se fosse uma figura viva, olhos humanos surgem e uma boca arrogante começa a pronunciar blasfêmias contra o Altíssimo. Este pequeno chifre representa algo muito mais perigoso do que seu tamanho sugere. Um poder que desafia diretamente Deus e seus santos. A voz, cheia de orgulho, ecoa no ambiente da visão. A narrativa não é apenas um símbolo de um governante humano corrupto, mas também um prenúncio de uma força maligna que se erguerá no fim dos tempos. Daniel observa, sentindo o peso dessa revelação, enquanto tenta compreender o significado desse poder que persegue os santos e tenta mudar os tempos e a lei. O pequeno chifre não é uma entidade isolada. Ele está profundamente conectado a um evento maior, uma batalha que está por vir. Mas assim como Daniel se fixa nesse símbolo de rebeldia e poder, uma nova visão começa a se formar diante de seus olhos. O ancião de dias, o próprio juiz eterno, toma o centro da cena. E é aí que o enredo se torna ainda mais fascinante. O ancião de dias e o filho do homem, Daniel 7, 9, 14. Imagine uma sala de trono, grandiosa além da imaginação humana. Um trono flamejante, cujas rodas são feitas de fogo puro, está no centro de um espetáculo celestial. Milhares de anjos estão em volta, servindo e adorando, enquanto milhões permanecem em reverente expectativa. A figura que ocupa o trono é descrita apenas como o ancião de dias, aquele que sempre foi e sempre será. Seu semblante é indescritível, com cabelos brancos como a lã, simbolizando sabedoria eterna e autoridade suprema. Então, algo incrível acontece. Os livros são abertos, como se a própria história do universo estivesse prestes a ser julgada. As palavras escritas nesses registros ecoam como trovões pelo cosmos, expondo a verdade e condenando a mentira. A justiça finalmente assume sua forma mais pura. Neste cenário deslumbrante, surge outra figura, o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias, e todos os reinos, povos e nações se prostram diante dele. Este Filho do Homem recebe autoridade, glória e um reino que nunca será destruído. Ele não é apenas um rei, ele é o Rei eterno, cujos domínios não conhecerão fim. Mas entre toda essa glória e majestade, algo inquietante se destaca. A presença de uma criatura arrogante que desafia essa soberania. Um pequeno chifre que fala blasfêmias, tentando roubar o foco da cena divina. E é neste momento que Daniel, confuso e abalado, percebe que as visões não estão apenas revelando o céu, mas apontando para eventos terríveis que ainda acontecerão na Terra. Ele se pergunta: quem é essa criatura desafiadora? Como pode alguém se opor a tamanha autoridade? O cenário celestial muda, como se para fornecer a resposta. E então, Daniel vê algo mais. A profecia das 70 semanas começa a se revelar, trazendo uma promessa de redenção, mas também um aviso sobre tempos de grande tribulação. As 70 semanas, Daniel 9, 24, 27. Imagine Daniel ajoelhado em oração
oração fervorosa, buscando respostas sobre o destino de seu povo. Então, como um raio de luz atravessando as sombras da incerteza, o anjo Gabriel aparece, trazendo uma mensagem celestial que mudaria tudo. Gabriel revela a profecia das 70 semanas, um enigma divino que define o curso do tempo até a vinda do Messias e o ápice da história humana. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. Ecoam as palavras do anjo, carregadas de mistério e significado. Cada semana, explicou Gabriel, representa um período de 7 anos. Essas semanas não apenas traçam o plano de redenção, mas também prenunciam eventos sombrios e gloriosos, a reconstrução de Jerusalém, a chegada do ungido e um pacto quebrado que levará ao caos. Os olhos de Daniel brilham ao ouvir que, ao final desse cronograma, a transgressão será extinta, o pecado será expiado e a justiça eterna será estabelecida. Mas a revelação não termina aí. Gabriel fala de uma figura sinistra que fará um pacto por uma semana, apenas para, no meio desse período, trazer uma abominação desoladora que sacudirá os céus e a terra. Enquanto Daniel tenta absorver a magnitude da visão, é impossível não sentir o peso de algo maior se desenrolando. As palavras de Gabriel deixam um eco inquietante. O tempo corre, mas o fim ainda não chegou. Com os eventos de cada semana ligados a reinos e governantes futuros, a profecia das 70 semanas se entrelaça com outra visão de Daniel: um carneiro, um bode e uma batalha iminente. A abominação desoladora. Daniel 9:27. Imagine um momento em que o mundo parece estar em ordem, um frágil equilíbrio entre reinos e nações. Porém, no coração do templo sagrado, onde deveria haver reverência e louvor ao Altíssimo, algo profano se ergue, uma afronta direta à santidade de Deus. Essa é a abominação desoladora, um evento que Daniel descreve como um marco de traição e desespero. O profeta relata que, em meio a um pacto que deveria trazer paz, surge uma ruptura brutal. O sacrifício contínuo, tão vital para a comunhão do povo com Deus, é abruptamente interrompido. Em seu lugar, uma figura de rebelião se posiciona, profanando o lugar sagrado com sua presença e ações. Versículo-chave: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9:27. Mas quem é esse assolador? Que tipo de poder ou autoridade ele exerce para usar tal afronta? As palavras de Daniel, carregadas de simbolismo e prenúncio, apontam para tempos de grande tribulação. O templo, um símbolo da aliança entre Deus e seu povo, agora se torna palco de um conflito cósmico. E ainda assim, as palavras de Daniel não se encerram aqui. Ele não deixa essa visão de desolação isolada no vazio. Em outra visão, um carneiro e um bode entram em cena, seus movimentos frenéticos trazendo novas peças para o quebra-cabeça profético. A visão do carneiro e do bode. Daniel 8:1-14. No silêncio de uma noite agitada, Daniel encontra-se em uma terra distante, com sua mente repleta de questionamentos sobre o futuro. Em meio a essa inquietação, seus olhos se fixam em uma visão extraordinária. Ele está diante de um grande campo, onde o vento sopra forte e, de repente, surge à sua frente um carneiro com 2 chifres grandes e poderosos. Ele parece invencível, como um rei prestes a governar, mas o mistério vai além de sua força. Esse carneiro, com seus chifres elevados, se lança contra o oeste, o norte e o sul, esmagando tudo que encontra em seu caminho. Seu poder é tão devastador que não há ninguém que consiga resistir à sua fúria. Mas Daniel observa algo peculiar. De repente, esse carneiro, forte e imbatível, começa a se debilitar, e como se o curso do destino fosse desviado, um bode com um único chifre aparece do horizonte, avançando em direção ao carneiro com uma velocidade surpreendente.
O bode não é um simples animal. Ele carrega a força de um exército inteiro em seu impulso. Sem hesitar, ele se lança contra o carneiro e com um golpe fulminante o derruba no chão. Mas o impacto é tão forte que o único chifre do bode se quebra e de sua cabeça surge 4 novos chifres. Esses chifres, pequenos no início, começam a crescer em poder, dominando terras e corações, espalhando-se por toda a terra com um domínio implacável. Daniel, perplexo, tenta compreender o significado daquela visão. O que representavam esses animais? Qual era o destino das nações que eles simbolizavam? Enquanto ele se perde em seus pensamentos, uma voz surge, trazendo-lhe explicações, mas ao mesmo tempo criando novas perguntas. A batalha entre o carneiro e o bode é apenas o começo de um plano maior, que se desenrolará ao longo do tempo, e a luta deles abrirá caminho para algo ainda mais misterioso. E é nesse momento que Daniel percebe que essa não é apenas uma visão de poder e destruição, mas algo mais profundo, mais sobrenatural. As respostas estão prestes a surgir, mas para isso ele precisará olhar além da superfície e entender que o futuro sempre carrega consigo um segredo, o segredo da luta celestial. Mas o que aconteceria depois dessa batalha? Quem realmente estava por trás de tudo isso? E que mensagem Deus estava tentando transmitir a Daniel e a nós? A resposta, no entanto, é mais complexa do que parece. Daniel estava em profunda oração. Seu espírito, angustiado, buscava respostas em meio à incerteza do futuro. E Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu revelar-lhe o que estava acontecendo além dos limites da visão humana. Em uma visão sobrenatural, Daniel se viu diante de uma cena impressionante. Um anjo resplandecente, cujos olhos eram como chamas de fogo, descia dos céus. Sua presença era tão poderosa que parecia fazer o ar vibrar ao redor, e o próprio chão tremia ao seu redor. O anjo trouxe uma mensagem urgente, e com ela a revelação de batalhas espirituais travadas nos céus, longe dos olhos humanos. O príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dia, disse o anjo, a voz profunda e firme. Mas Miguel, um dos príncipes principais, veio em meu auxílio, e agora venho explicar o que acontecerá ao teu povo no futuro. Daniel, já exausto, sentiu uma tremenda onda de força invadir seu corpo. Seus olhos, embora sem poder compreender totalmente o que via, se abriram para um mundo além da realidade tangível. O anjo falava de guerra, mas não de batalhas de carne e osso. Ele descrevia conflitos celestiais, onde seres espirituais travavam guerras em nome do Senhor. Um campo de batalha invisível, onde forças das trevas tentavam impedir o plano divino para a humanidade. À medida que o anjo falava, Daniel sentiu a gravidade da situação. Não se tratava apenas de reis e impérios humanos, mas de uma luta cósmica, onde o futuro da humanidade estava sendo determinado. O príncipe da Pérsia, uma força maligna, havia resistido à mensagem de Deus por dias a fio, tentando impedir a revelação. Mas, como sempre, a força de Deus era maior, e Miguel, o arcanjo, estava lá para garantir que o plano divino fosse cumprido. E enquanto o anjo continuava a explicar os detalhes da batalha espiritual que havia ocorrido, um sentimento de reverência e temor tomou conta de Daniel. Ele percebeu que o que acontecia nos céus era tão real quanto o que acontecia na terra. Tudo estava interligado, como se os eventos espirituais regessem os destinos humanos de forma invisível. Mas essa revelação não acabava ali. Havia mais a ser dito, mais mistérios a serem desvendados, e Daniel sabia que a chave para entender tudo estava nas palavras que o anjo ainda tinha para falar. Ele mal podia esperar para ouvir a continuação daquela história celestial. E enquanto o anjo se preparava para compartilhar mais, Daniel não sabia que o que estava prestes a ouvir mudaria para sempre a forma como ele veria as batalhas do futuro. Mas, como sempre, o tempo não parava. E a próxima revelação estava prestes a chegar. O calor da batalha ecoa pelo vasto império. O campo de guerra não é mais feito apenas de espadas e escudos, mas de homens sedentos por poder. No coração da profecia de Daniel, uma história é revelada sobre 2 reis, imponentes como montanhas, mas com corações ardentes de ambição e orgulho. O rei do norte e o rei do sul
Sul. Duas forças colidindo, cada uma com seu próprio desejo de dominação, de impor sua vontade sobre a terra e o céu. O Rei do Norte, com sua sede imensa de conquista, se ergue do frio e da rigidez das terras gélidas, trazendo consigo um exército vasto e calculista. Sua força, aparentemente inabalável, parece imitar a de um império que já foi grande, mas que, como um rio de águas turvas, começava a transbordar para territórios proibidos. Ele enfrenta o Rei do Sul, um governante mais temperado, que nasce sob o sol ardente do deserto, mais cálido, mas não menos feroz. O Rei do Sul se ergue com a mesma fúria, disposto a manter sua autoridade e sua riqueza. Ele ataca com uma força que pode ser comparada à de um leão faminto, um líder com ambições tão grandes quanto as terras que controla. Porém, entre eles, algo de imenso está prestes a surgir, algo que vai além de reinos e vitórias. O céu já se prepara como se soubesse da força de seus confrontos. O futuro não será apenas marcado por um desses reis prevalecer, mas pelo surgimento de um ser que, como um relâmpago cortando a escuridão, trará consigo uma revolução de fé e um embate com algo muito mais sombrio que qualquer guerreiro ou imperador. Mas, por entre essas batalhas visíveis, algo mais profundo começa a se desenrolar nos bastidores. Algo que revela não apenas a luta por território, mas o embate da alma humana contra o poder do mal. O reino que surgirá das cinzas dessa luta não será de ouro, mas será eterno. Mas como? O que está se preparando nas sombras? E então, nos ecos da guerra, surge uma visão ainda mais aterradora. Uma batalha celestial, onde forças invisíveis travam a luta final. Uma luta onde a vitória não será apenas do mais forte, mas do mais fiel. O tempo de angústia, Daniel 12:1. Era uma noite silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse retido em uma respiração profunda, aguardando o momento de algo grandioso e aterrador acontecer. O céu, nublado e distante, parecia refletir a inquietação que se esgueirava pelos corações humanos. E no meio dessa tensão, uma voz serena e poderosa desceu do trono celestial. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Daniel 12:1. Essas palavras, ditas com a autoridade de quem conhece os segredos do cosmos, ressoaram no coração de Daniel. E talvez, se você estivesse lá, sentiria uma onda de frio e calor ao mesmo tempo, uma sensação de inevitabilidade e esperança entrelaçadas. O tempo de angústia estava chegando, um período tão intenso que seria como o ápice de todas as dores já vividas, um teste não apenas para os reinos da terra, mas para as próprias almas. E como uma cortina que se abre para revelar um palco sombrio, a visão de Daniel continuava. Um povo escolhido, o povo que resistiria aos vendavais da fé, seria guardado, mas não sem enfrentar as forças das trevas que se ergueriam como nunca antes. Miguel, o príncipe guardião, tomaria a frente da batalha espiritual, mas sua presença era, ao mesmo tempo, um prenúncio de um tempo difícil para todos os que ainda caminhassem pela terra. Mas, como sempre, depois da tempestade, a promessa de redenção. E isso nos leva a outro momento que Daniel revela, um instante em que tudo se divide entre aqueles que encontrarão a verdadeira luz e aqueles que, cegos pela própria rebeldia, seguirão a escuridão. Então, o que viria depois dessa angústia? O que aconteceria quando o fim finalmente chegasse? A ressurreição final. Daniel 12:2-3. Na quietude da visão, Daniel observa o que poucos podem imaginar. A terra estremece, os céus parecem se abrir, e ele, como se estivesse à beira de um abismo de luz, vê algo indescritível. No coração da profecia, uma promessa que mexe com as estruturas da existência. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão. Daniel 12:2. A imagem é clara, mas ao mesmo tempo misteriosa, como um céu refletindo em um oceano calmo, prestes a ser agitado por uma tempestade. Daniel, com os olhos fixos, vê a cena se desdobrar diante dele. É como se os mortos, todos aqueles que passaram pela história, todas as almas que um dia viveram, fossem chamados.
Alguns levantando-se para a vida eterna, resplandecendo como estrelas no firmamento. Outros, aqueles que ignoraram o clamor divino, se levantam para o horror de uma condenação irreversível. A separação é tão nítida quanto o dia e a noite. E como o sol que brilha de forma intensa, os sábios, os justos, aqueles que guardaram as palavras de Deus em seus corações, brilham como o fulgor do firmamento. Daniel 12:3. A luz é tão poderosa que não há sombra que a alcance, e o brilho de suas vidas tocou o céu com um eco que ressoa através dos séculos. São aqueles que mantiveram a chama acesa mesmo nas noites mais sombrias. Eles são os que compreenderam que a ressurreição não é apenas um ato de voltar à vida, mas uma manifestação de quem foram ao longo de sua jornada. No entanto, mesmo com tamanha revelação, uma dúvida paira no ar. Daniel, o profeta que viu tantas visões e desafios, não consegue compreender totalmente o alcance do que está presenciando. É como se o futuro estivesse diante dele, mas ainda se mantendo distante, em uma névoa de mistério. Ele sente o peso do conhecimento, mas não pode tocar todas as respostas. E então, como uma sussurrante brisa que nos chama para o desconhecido, a profecia segue, levando-o, e agora a nós, a outro cenário, outro símbolo, onde o tempo, o espaço e a fé se entrelaçam em algo ainda mais profundo. As palavras seladas. Daniel 12:4-9. No âmago da visão, um mistério se desvela diante de Daniel. O anjo, com sua presença majestosa, fala de tempos distantes, de momentos que ainda estavam além da compreensão humana. Com um gesto firme e palavras enigmáticas, ele diz: "Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim." Mas o que isso realmente significa? Daniel, homem de profunda sabedoria e fé, ainda se via limitado. As palavras que ele havia ouvido eram grandes demais para serem entendidas na sua totalidade. O selo que o anjo instrui a colocar nas palavras não é só um símbolo de segredo, mas de uma sabedoria que só poderia ser revelada nos dias vindouros. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Essa frase ecoa como um prenúncio de um futuro onde o entendimento viria com a passagem do tempo, mas jamais antes de sua hora. Daniel, intrigado, levanta a voz, questionando o anjo sobre o sentido profundo daquela visão. Ele busca respostas, mas o anjo, com um olhar penetrante, responde: "Vai, Daniel, pois as palavras estão seladas até o tempo do fim." A sensação que transborda na alma de Daniel é de uma realidade que ainda não se desvelaria. Mas dentro dele, uma certeza pulsava. Algo grande estava por vir. Algo que revelaria o sentido de tudo o que foi dito. Mas quem seria capaz de entender quando esse tempo finalmente chegasse? Como as palavras seladas se tornariam claras aos olhos dos homens? O que se esconderia por trás de tão grande mistério? Enquanto o anjo se afasta, Daniel se vê em uma encruzilhada de indagações. O selo traz uma sensação de inevitabilidade, mas também de esperança. Era como se ele soubesse que a chave para esses segredos estava em algo além da sua época, algo ainda por vir, mas que se revelaria em seu devido tempo. Agora, ao olhar para o futuro, Daniel é consumido por uma sensação de expectativa, pois sabia que algo maior estava por vir. E talvez só quando o tempo de revelação chegasse, a verdadeira magnitude dessas palavras seladas fosse finalmente compreendida. Mas até lá, algo ainda pairava no ar, aguardando para ser desvelado. Algo que tinha relação com o futuro de todos os reinos da terra. Um futuro que estava sendo preparado, guardado e reservado até o momento em que o entendimento viesse a se multiplicar. E o que exatamente isso significava para aqueles que ainda vivessem em um futuro distante? Quero agradecer a todos vocês que acompanharam este vídeo até aqui. Foi uma jornada fascinante explorar as profundezas das profecias de Daniel e os mistérios que cercam o fim dos tempos. Cada um de vocês fez parte desse momento de reflexão e aprendizado, e isso é algo realmente especial. Se essa história tocou seu coração e despertou mais perguntas, eu convido você a se inscrever no canal, compartilhar e continuar essa jornada conosco. Não se esqueça de ativar as notificações para estar sempre por dentro de novos conteúdos. Que Deus abençoe a todos e que a sabedoria que buscamos juntos continue a iluminar nossos caminhos. Até o próximo vídeo.